Bomba, bomba, bomba! Investigação do Lulinha chega ao pai e incendeia a campanha do Lula. A investigação não chegou apenas ao Lulinha, a investigação dos crimes, de tráfico de influência, de roubo do INSS, a investigação chegou no gabinete do Lula. Ninguém mais, ninguém menos do que o braço direito de Lula na presidência, o seu homem forte, o seu chefe de gabinete, o Marcola. Acabou a campanha do Lula. Urgente. Nova operação da PF atinge senador. É isso mesmo. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, uma nova etapa da Operação Sem Desconto, com o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. As diligências ocorrem no Distrito Federal e no Maranhão e têm como foco o aprofundamento das investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado aos fatos já apurados pela operação. Entre os alvos das medidas estão familiares do senador Everton Rocha e o advogado Willer Tomás. Em um primeiro momento, a Polícia Federal informou que o próprio parlamentar era alvo da operação. Polícia Federal identifica transferência de empresária amiga de Lulinha para Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente da República. Isso mesmo. A Polícia Federal identificou repasse da empresária Roberta Luxinger a Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula. O valor não foi divulgado. Apontada como lobista, Roberta Luxinger é amiga pessoal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. A PF identificou a operação ao analisar dados do celular de Roberta, que está sob investigação no âmbito da Operação Sem Desconto. Em nota, Marcola admitiu que recebeu a transferência, mas disse que se trata de um empréstimo pessoal, que foi contraído e quitado. O empréstimo é citado no terceiro inquérito solicitado pela PF para investigar ligações de Lulinha com o governo, autorizado pelo ministro Flávio Dino. Isso aqui é bom demais para ser verdade. Claro do céu, se o Brasil ficar sabendo disso aqui, desse fato, acabou a campanha do Lula. O governo Lula e a sua campanha tinham um grande medo das investigações do Lulinha. Mas eu ficava me perguntando, tudo bem, ele pode falar que o Lulinha não tem nada a ver com ele pode falar que o Lulinha não é filho dele, como o sítio não era dele, nem o apartamento era dele, era de um amigo. Mas aí, o que acontece? A investigação não chegou apenas ao Lulinha, a investigação dos crimes, de tráfico de influência, de roubo do INSS, de se juntar ao Careca para fechar contratos com o Ministério da Saúde. Não, a investigação chegou no gabinete do Lula. E eu repito, isso aqui é sério. A investigação do roubo do INSS, de tráfico de influência, chegou ao gabinete do Lula. Vamos lá, eu vou te explicar. Há um tempo atrás, saiu esse vídeo aqui, ó. Foi no período da campanha. Não sei se você se lembra desse vídeo aqui, ó. Você ouviu? Marcola, Marcola. Na verdade, o Lula estava entregando um documento que foi passado para ele para o seu chefe de gabinete, que também tem o nome de Marcola. Na época, deu uma confusão generalizada, porque todo mundo estava achando que se tratava desse cidadão aqui, ó, desse Marcola, mas não é esse Marcola. Apesar do Marcola, chefe do PCC, ter declarado o voto no Lula. Isso não é novidade. Deixa eu diminuir aqui. Isso não é novidade para ninguém, né? Ele declarou voto para o Lula e disse que é melhor mesmo sendo um pilantra. Então tá, mas não é esse o Marcola. Na época, realmente foi fake news. O Marcola que o Lula fala nesse vídeo aqui não é o Marcola, chefe do PCC, apesar do Marcola preferir o Lula. É o Marcola, chefe de gabinete dele. É esse Marcola aqui, eu vou mostrar pra vocês. Cadê? É esse aqui, cadê o Marcola aqui agora? É esse Marcola aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Esse cara é o chefe de gabinete do Lula. Gente, não tem posição mais importante que acompanha o presidente do que o chefe de gabinete dele. O Marcola caiu nisso aqui, ó. O Marcola recebia dinheiro da Roberta Luxinger. Lembra da Roberta Luxinger que passava os 300 mil reais do Careca pro Lulinha? Pois é, eu preciso que você assista isso aqui agora. O ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santa Ribeiro, o Marcola,
confirmou que recebeu dinheiro da lobista do careca do INSS, Roberta Luxinger, investigada pela Polícia Federal no caso das fraudes do INSS. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Marcola negou irregularidades e afirmou que o empréstimo já foi quitado. Aí ele tá falando que era um empréstimo. Preste atenção, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Dá uma olhada. PF investiga pagamento de empresária amiga de Lulinha a ex-chefe do gabinete presidencial. Então essa mulher que passava o dinheiro roubado pro Lula, estava passando o dinheiro também pro chefe de gabinete do Lula. Aí o que o chefe de gabinete que foi demitido, tá? Há 2 semanas, porque eles viram que a bomba ia explodir, o ex-chefe de gabinete disse que foi um empréstimo que ele fez com a Roberta, a amiga de Lulinha, investigada pela Polícia Federal. Um empréstimo de dezenas de milhares de reais. Dezenas de milhares de reais. Eu te pergunto, vamos lá. Os cara é chefe de gabinete, ele não tem condição de fazer um empréstimo no banco, um empréstimo totalmente legal, ele vai fazer um empréstimo com uma pessoa que é a facilitadora dos esquemas de corrupção do careca? Você vai acreditar nisso? Dizendo ele eu fiz um empréstimo com o Fernandinho Beiramar. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui é uma bomba que, se o Brasil fosse um país constituído por única e exclusivamente pessoas minimamente sensatas, o Lula renunciaria à sua candidatura agora. O seu chefe de gabinete. Então, o que nos leva a entender? Que os processos de corrupção praticados por Lulinha tinha como facilitador o chefe de gabinete do Lula, que é uma das pessoas de maior confiança. Cara, a pessoa de maior confiança e maior proximidade do presidente é o seu chefe de gabinete. É o cara que cuida de tudo dele. E aí esse cara estava recebendo dinheiro da Roberta Luxinger, que é a que passava... Você já entendeu? Eu não preciso ficar aqui repetindo 10 mil vezes. Isso aqui é uma bomba que o Brasil precisa saber. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou assistir o Jornal Nacional, porque se isso não passar no Jornal Nacional, meu amigo, aí tem que fechar a Globo de uma vez por todas. Chefe de gabinete do presidente recebendo dinheiro da facilitadora do maior esquema de corrupção, que é o INSS, e também aliada, né, cúmplice do Lulinha nos outros inquéritos que ele está sendo investigado. É o fim, acabou. O Brasil só precisa saber disso. A imprensa não vai divulgar. É nosso trabalho divulgar isso, porque pode ter certeza, isso derruba a campanha do Lula e dá a vitória pro Brasil. Bomba, bomba, bomba! Investigação do Lulinha chega ao pai e incendeia a campanha do Lula. A investigação do Lulinha chegou a ninguém mais, ninguém menos do que o braço direito de Lula na presidência, o seu homem forte, o seu chefe de gabinete. Guarda esse nome aqui. Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Olha o Marcola aí na foto. Guarda aí, Marcola, 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 você vai ouvir muito esse nome. O chefe do gabinete do presidente da República, ele recebeu pagamentos da lobista amiga do Lulinha, da lobista do careca do INSS, e que tá junto com o Lulinha e com o careca no olho do furacão do escândalo do INSS, aquele que roubou os velhinhos em bilhões de reais. Essa é a mesma lobista que teria pago o próprio Lulinha com dinheiro do careca do INSS. Gente, isso arrasta o próprio Lula pro centro do furacão, pro centro do escândalo, como eu vou te mostrar agora. E agora a gente sabe o motivo real também da saída do Marcola do governo no mês passado. E sabemos que não foi aquilo que eles disseram. Lê aqui comigo o que saiu na coluna do Caio Junqueira na CNN. A empresária Roberta Luxinger, ela fez pagamentos para o então chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola. Oficialmente, Marcola deixou o cargo para integrar a campanha de Lula à reeleição, mas fontes relataram à CNN que o real motivo, meu amigo, foi a descoberta desses pagamentos. Aqui é importante você entender o tamanho do cargo do Marcola. O chefe de gabinete do presidente da República é o braço direito, é o homem forte, é o homem que despacha tudo, que coordena tudo, que controla o acesso ao próprio presidente. Gente, só tem uma pessoa no Planalto com mais acesso a Lula do que o Marcola. E essa pessoa é a Janja. É o Marcola que decide quem entra, quem sai, quem senta com o presidente, qual papel chega na mesa, qual papel não chega. Não existe posição mais estratégica e mais conectada umbilicalmente com Lula. É unha e carne. Agora olha quem que fez os pagamentos. A Roberta Luxinger, ela é amiga do Fábio Luiz, do Lulinha. E a Polícia Federal suspeita que ela atuou junto com o filho do presidente, junto com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e junto com o empresário do setor de tecnologia na tentativa de fechar contratos com o governo federal. Ou seja,
Suspeita-se que a Roberta, o Lulinha e o careca do INSS trabalhavam juntos fazendo sacanagem. Foram rastreados pagamentos feitos pelo careca do INSS para a Roberta, indicando serem para o filho do rapaz. Gente, quem que é o filho do rapaz? Quem é o rapaz? Todo mundo suspeita que é o Lula, evidente. E quanto que foi pago? 1,5 milhão de reais. E teve testemunha no caso que disse, olha aí, que o careca do INSS fez pagamentos de 300 mil reais para o Lulinha, por mês. E tem a suspeita de que esses pagamentos eram feitos por quem? Justamente pela Roberta Luxinger. Ou seja, a suspeita é que a Roberta ela atuou junto com o Lulinha em esquemas ilícitos e que ela atuava aí como uma espécie aí de operadora financeira. Ela recebia e fazia pagamentos, repasses, fazia a parte financeira dessa operação. E adivinha aqui quem que ela pagou também? Ah, meu amigo, e agora que vem a bomba? Quem ela pagou foi o braço direito do Lula, foi ele, o Marcola. Essa é a notícia do dia que vai estourar, que vai voar o Brasil, que vai repercutir a semana inteira. Se isso aqui não é um escândalo que atinge Lula, eu não sei o que é. Então veja, eu acho até que esse título aqui da CNN está até errado, está favorável ao governo. Amiga de Lulinha fez pagamentos. Fala que é amiga de Lulinha? Não, gente. Veja essa matéria aqui que está mais certa aqui do Poder 360. Lobista do careca do INSS mandou dinheiro para assessor de Lula. Aí sim, a lobista do careca, a Roberta era isso. E ela mandou dinheiro para o assessor do Lula. Ou seja, dinheiro de uma pessoa que está no centro da investigação chegou ao bolso de quem controla a porta do gabinete presidencial. A defesa dele, é claro, nega irregularidade. Leia aqui comigo a nota aí, ó. Recebi com surpresa a matéria que trata de um empréstimo pessoal contraído e já quitado como algo ilegal. É verdade esse bilhete, só faltou esse trecho aqui no final. Nunca tive nenhuma relação que caracterize qualquer ilegalidade no exercício da minha função. Então por que foi afastado o mês passado, hein? Eles acham, gente, que a gente é otário. É claro que ele tem presunção de inocência. Vá lá fazer sua defesa, apresentar suas provas. Mas pensa comigo. Ela faz um pagamento, vamos supor, ilegal para o chefe de gabinete do Lula. Supondo. Aí vem a operação e descobre tudo. Aí é muito fácil ele dizer, não, era um empréstimo, né? Quero saber quanto. Quando? Tudo? Quando que foi devolvido isso aí? Porque essa história tá cheirando papinho pra boi dormir. Quem investigou casos de corrupção ao longo de 18 anos, olha para isso aqui, ó, tem cheiro de suspeita de tudo quanto é lado de coisa errada. E a coluna do Caio Junqueira, ela registra um detalhe que não combina com essa versão aí de normalidade. Segundo as fontes da CNN, o Marcola ele foi tirado do cargo antes da informação virar público, como uma espécie de vacina para proteger o governo e proteger a campanha do Lula à reeleição. O Marcola e o Lula, eles precisam ser investigados e com urgência pela Polícia Federal por conta desses pagamentos, até para mostrar que a justiça é isenta. E você vai concordar comigo quando eu te explicar o porquê. No governo Bolsonaro, a Polícia Federal investigou o ajudante de ordens Mauro Cid exatamente por isso, por pagamentos de despesas pessoais do presidente e da primeira-dama. Teve quebra de sigilo bancário, teve rastreamento de depósito em dinheiro, teve análise de conta de terceiro, teve inquérito instaurado com ampla cobertura da imprensa. Ninguém do Supremo, muito menos Moraes, achou que era um assunto privado entre amigos. Agora surge um pagamento feito por uma investigada por tentar fechar contratos com o governo federal, a lobista do careca do INSS, que um careca aí que estava envolvido no escândalo de roubar bilhões dos aposentados, e o beneficiário não é um ajudante de ordens, que tem uma função subalterna. Não, o beneficiário, meu amigo, é simplesmente o chefe de gabinete, o homem forte, o braço direito do presidente Lula. Se a régua for a mesma, a Polícia Federal precisa começar a investigar isso aí hoje, agora. E não é a primeira vez que aparece gente pagando despesa do entorno de Lula. A gente já viu esse filme na Lava Jato. E ele terminou com reforma em sítio, reforma em apartamento, imóveis kit em sítio, em apartamento, tudo bancado por empreiteiras que confessaram corrupção, que devolveram bilhões para a sociedade e que implicaram ele mesmo, Lula. Me responde aí nos comentários, você acha que a PGR vai investigar isso com a mesma energia que investigou Mauro Cid? Eu vou te falar o que a gente pode fazer agora, levar essa notícia aos quatro ventos
Então compartilhe esse vídeo ao máximo e eu raramente te peço isso e eu vou te trazer uma surpresa ainda aqui ao longo do dia. Se inscreve no canal, curte o vídeo e vira membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Esse dia tá ficando cada vez melhor. Só hoje a gente teve a notícia do chefe de gabinete do Lula recebendo dinheiro da Roberta Luxinger, aquela que é amiguinha do Lula, aliás, do Lulinha, e passava para ele 300 mil reais todos os meses, dinheiro que ela pegava do Careca. E teve outro inquérito que foi aberto para investigar tráfico de influência do Lulinha. Mas aí agora vem a bomba. Cara, isso aqui é espetacular. Sabe qual é o maior desespero do governo Lula nesse momento? Eles sabem que tem áudios constrangedores do Lulinha com a Roberta Luxinger. E aparentemente esses áudios já vazaram, vai surgir a qualquer momento. Os áudios do Lulinha com a Roberta Luxinger. E quem fala isso? A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, acionou o Ministério da Justiça e a Corregedoria Geral da PF. O pedido é para que os dois órgãos apurem o vazamento de dados sigilosos do filho do presidente Lula no inquérito da chamada farra do INSS. O movimento foi uma reação à notícia de que a campanha do Flávio Bolsonaro teria em mãos áudios constrangedores do Lulinha com a empresária Roberta Luxinger, que... Preste atenção. Eles estão pedindo uma investigação porque aparentemente vazaram áudios de Lulinha com a Roberta Luxinger. Áudios constrangedores. Meu Deus do céu. Teria em mãos áudios constrangedores do Lulinha com a empresária Roberta Luxinger, que também é investigada nesse inquérito. A defesa do Lulinha suspeita que o vazamento tenha partido de pessoas com acesso ao material sigiloso e pede que os responsáveis sejam identificados. Ou seja, preste bastante atenção, entenda isso aqui. Eles estão admitindo que o áudio existe. Para eles estarem tão preocupados ao ponto de pedir uma investigação, estarem nesse nível de desespero, é porque eles nem perceberam, eles estão admitindo que existem áudios comprometedores. O que seriam esses áudios comprometedores? Seriam eles negociando os repasses de como que viria o dinheiro? Seria esse o milagre que a gente está esperando para destruir a campanha do Lula de uma vez por todas? A estratégia de provocar o Ministério da Justiça não foi por acaso. O objetivo da defesa do Lulinha é, claro, fazer com que o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, se posicione sobre o assunto. Até agora, o ministro da Justiça não quis se posicionar porque eu acho que ele não quer sujar o seu nome. Está sendo pressionado a usar a máquina do Estado para defender o Lulinha, mas ele tem se mantido indiferente ou, de certa forma, neutro. Isso está deixando o governo muito irritado, porque ele foi colocado lá para fazer o que o Flávio Dino fazia, que é defender bandido, e ele não está defendendo os bandidos. Até agora, o ministro vinha tentando se distanciar da disputa entre a PF e o STF, embora a PF seja subordinada ao Ministério. Essa postura discreta do ministro incomodou não só os advogados do Lulinha, como integrantes do próprio governo. Olha que loucura. Os advogados do Lulinha e o governo estão chateados porque o ministro da Justiça não está protegendo o Lulinha. Que absurdo é esse? Você foi colocado ali. Siga o exemplo do Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, que trocou os delegados, diminuiu o contingente de policiais federais, tenta travar o André Mendonça a todos os momentos, vaza informações. Só que parece que o ministro da Justiça, que foi escolhido para ocupar o cargo do Flávio Dino, e depois do Flávio Dino, do Lewandowski, não está agindo para defender bandido. Eu acho que é um cara que sabe que a lama vai explodir, que a merda vai ser solta, e ele não quer ter o nome dele envolvido. É a única explicação razoável para isso. No fim das contas, a defesa do Lulinha, ela não tenta apenas descobrir quem vazou esses dados sigilosos. O objetivo é também obrigar o ministro da Justiça a sair da posição de observador e decidir se vai ou não se posicionar nessa disputa. Cara, isso aqui é maravilhoso demais. Eu quero saber desses áudios. Você, aí, quem quer que seja, que tem esses áudios, tá na hora de vazar. Que conversas são essas entre Lulinha e Roberta Luxinger? Isso o Brasil precisa saber. Pelo andar da carruagem, dependendo do que tiver nesses áudios, cara, é tudo que o Brasil precisa para acabar com o PT de uma vez por todas, para acabar com Lula de uma... Cara, chefe de gabinete recebendo dinheiro dessa mulher. Olha, o chefe de gabinete dela estava recebendo dinheiro. Aí tem o irmão do Lula envolvido no INSS, a nora do Lula envolvida na fraude do MEC, com kits para crianças autistas, superfaturamento. O outro irmão do Lula, filho do Lula, que acordou com a Polícia Federal na casa dele. Agora o outro filho do Lula, com 3 inquéritos de corrupção. Meu Deus, como pode ter alguém querendo votar nesse povo?
Você que tem um áudio, tá na hora de vazar. O Brasil precisa saber o que foi conversado de tão comprometedor assim entre Lulinha e a Roberta Luxinger. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.